O chamado Índice de Atividade Econômica, IBC/BR, divulgado nesta semana pelo Banco Central, mostrou queda de 1,13% entre julho e agosto. Foi a maior retração desde março de 2021 do índice que é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. Esse índice contraria, por exemplo, o discurso oficial do governo, usado agora na campanha eleitoral, de recuperação da economia. Para repercutir e analisar essa questão, nós conversamos agora com o Eduardo Moreira, que é escritor e palestrante. Olá, Eduardo Moreira, prazer de falar contigo, tudo bem? Seja bem-vindo à Revista Brasil TVT. Tudo bem? Eu saúdo vocês e todas que nos assistem. Pois bem, Eduardo, vamos falar um pouco de economia, né? Esse índice divulgado pelo Banco Central, que mostra retração e que joga um balde de água fria aí nesse discurso do governo de recuperação econômica. De que recuperação econômica o governo realmente está falando, Eduardo? Bem, vamos lá. É importante a gente colocar as coisas em perspectiva. O Brasil começa esse ano entre 180 países analisados pela ONU no ranking que eles fazem, sendo a expectativa de crescimento número 178, somente à frente de Mianmar e Guiné Equatorial, dois países bem pequenininhos. Sabendo que isso seria assim algo mortal para a campanha, para a reeleição do Bolsonaro, o governo entrou com o maior pacote eleitoreiro de tentativa de compra de votos através de medidas eleitoreiras ali, que não só o Brasil já viu, mas que o mundo já viu. Hoje foi atualizado a cifra e mais de 60 bilhões de reais já foram colocados para tentar trazer o voto das pessoas para a reeleição, em programas que duram muito pouco. Então, por exemplo, o auxílio emergencial, só até ali o final do ano, exatamente para trazer voto para a eleição, o programa de ajuda para os caminhoneiros, motoristas de aplicativos, tudo bem curtinho. Quando esse dinheiro foi jorrado, né, isso acabou prejudicando as expectativas de crescimento dos próximos anos da economia, porque você gastou um dinheiro que vai fazer muita falta no futuro. E está tudo sendo gasto agora de uma maneira descoordenada, sem nenhum tipo de planejamento, para as pessoas poderem entender. Imagina um paciente. O paciente está no hospital, está na UTI, está quase morrendo. O médico ele pode tomar conta, né, da doença e dar o remédio que vai curando as causas da doença. O paciente vai demorar um pouco mais para se curar, mas ele vai ficar bom. Ou ele pode chegar e dar uma injeção de adrenalina no peito do paciente, o paciente vai dar um suspiro, vai parecer que está bem só para quem entrou no quarto naquela hora e depois vai cair morto. O que o Bolsonaro escolheu foi matar o paciente, mas dar uma impressão, né, ele, Guedes, dá uma impressão de que o paciente estava bem logo antes da eleição. O plano que eles tinham na cabeça era que isso durasse até logo depois da eleição, mas foi tão frágil que o negócio não chegou até a eleição. E nesse IBC, que é a prévia do PIB, né, do quanto a nossa economia está crescendo, a gente já teve para o mês de agosto, porque ele é assim, com 2 meses de antecedência, a maior queda desde março de 2021. Ou seja, foi um crescimento que foi um suspiro. É menos do que o tal do voo de galinha que eles costumam falar. E agora a gente tem uma expectativa de crescimento horrorosa para o ano que vem. O mercado espera 0,5% só de crescimento para o ano que vem. E aí outro ponto engraçado, o Guedes está falando que o Brasil está crescendo mais que a China, expectativa de crescimento para a China é de quase 5% no ano que vem. 10 vezes mais, não é o dobro não, é 10 vezes mais, 10 vezes mais. Estamos com expectativa de crescimento horrorosa para o ano que vem. A inflação deve voltar, porque os combustíveis também é só até esse ano, essa questão dessa limitação que ele fez, já até voltaram a subir. E agora, com a inflação subindo, a pior de todas as notícias que o governo deu ontem e confirmou, não vai ter mais, se Bolsonaro for reeleito, reajuste do salário mínimo pela inflação. Não, ontem confirmado. Não, esse que é o plano do Guedes. Não vai ter mais reajuste do salário mínimo pela inflação. Então imagina um país que volta a ter desemprego, não tem crescimento, volta a ter inflação e o mínimo que as pessoas ganham não é reajustado pela inflação. Esse é o risco que o Brasil está correndo.
Ricardo, vou trazer um número aqui que você mesmo repercutiu essa semana, da inflação dos alimentos, o que demonstra muito fortemente a realidade que a gente vive no Brasil hoje. Essa inflação é a maior em 28 anos, desde o Plano Real quando o Plano Real foi estabelecido. E bate quase os 10%. Se a gente considerar essa inflação que eu estou dizendo de 28 anos, considerando agosto, janeiro até setembro, né? Se você considerar 12 meses, isso ultrapassa os 11%, né? Essa inflação dos alimentos. Então, que tipo de compromisso é esse desse governo Bolsonaro, desse Paulo Guedes da economia, com a vida da população, uma população que já está passando fome, mais de 33 milhões? Isso é o penúltimo passo da agenda de destruição que esses poucos que representam os donos das maiores empresas, que durante a pandemia tiveram os recordes dos seus lucros, eles têm. Qual que é a agenda? Qual que é o objetivo final? Acabar com o salário mínimo. Você mina os sindicatos, mina as associações, mina o direito de greve, mina tudo isso. Aí você não tem mais ferramentas para lutar por um salário melhor. Mas ele é obrigado a te pagar o mínimo que a lei estabelece. Aí ele fala o seguinte, caramba, mas como é que eu faço para conseguir tirar essa última barreira? Eu tenho que acabar com o salário mínimo. Aí ele vai acabando aos poucos. Então, primeiro ele tira o aumento real, que foi o que eles fizeram. Aí depois que ele tira o aumento real, ele tira o reajuste da inflação. E aí depois ele tira o salário. Só que é importante a gente fala muito aqui, TVT, né, TV dos Trabalhadores, mas meu irmão e minha irmã, vocês que são aposentados, estamos falando de quase 30 milhões de pessoas no Brasil. É na veia. É na veia. Para quem é aposentado ou aposentada, essa é a pior notícia que poderia surgir nos últimos tempos. Porque a gente tem no Brasil mais de 95% das pessoas que são aposentadas ganhando até 3 salários mínimos. Olha que loucura o que a gente está falando. A gente está falando de... eu fiz uma simulação, se o Guedes tivesse feito isso no começo do mandato do Bolsonaro, o salário mínimo hoje seria em torno de R$ 120 menor do que é. 10% abaixo. Olha o que a gente está falando, gente. Pergunta para alguém que vive com um salário mínimo, se você tirar hoje 10% do salário dele, se não vai fazer falta. Ele vai falar, não é que não vai fazer falta, vai ser um desastre. Você ganha 3 salários mínimos, é o seguinte, a gente já está falando de quase R$ 500. Então é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro, entendeu? Realmente é uma notícia. Que bom que vazou. Porque aí quem votar em Bolsonaro sabendo disso, pelo menos sabe, né, sabe do que espera. Né? O último ponto, desculpe. Você tem no Brasil 5.500 municípios. Mais de 4.000 municípios têm como renda dos aposentados da cidade mais dinheiro que chega na cidade do que o fundo de participação dos municípios. Se essa lei de Guedes passar, e se Bolsonaro fosse reeleito, passaria, ele não vai ser reeleito, mas se fosse reeleito, passaria. Por quê? Porque eles têm agora maioria na Câmara, né? Esses municípios iam viver um desastre na sua economia local. Porque é na veia ali, então não vai ter dinheiro para o cara comprar a coxinha no bar, o pastel, não vai ter para comprar o biquíni, a camisa, para comprar o móvel, nada. Porque você pega e você mata a economia local, que tem como principal receita essa receita que vem das aposentadorias que as pessoas que moram na cidade ganham. Eduardo, esse dado que você trouxe é muito importante, porque pega, além dos trabalhadores que estão na ativa, dessa grande faixa de aposentados no Brasil, e que hoje, mesmo com esse alarde do governo federal de que a economia está crescendo, esta população não consegue ver o resultado disso na gôndola do supermercado. Alimentos muito acima não consegue. E essa diferença já é sentida no carrinho todo mês, diariamente. Ou seja, teve uma pequena camuflagem aí nessa questão dos combustíveis, mas na ponta, para o trabalhador assalariado e nessa faixa que você bem se referiu, isso ninguém vê diferença. As pessoas estão passando fome. Essa necessidade é real. Como é que lidar com tudo isso num momento tão delicado como esse? E aí, ouvir da equipe econômica do governo federal, Eduardo, é que estamos em recuperação econômica. Mas que PIB é esse? É aquele tal o pibinho que muitos costumavam falar lá atrás, mas que PIB é esse, Eduardo? Só tem 2 alternativas, né?
ou o governo não tem a menor ideia do que está acontecendo no país, que já é uma alternativa muito ruim, né? Ou ele sabe e não se preocupa. Não tem uma terceira alternativa, porque a realidade as pessoas sabem. A realidade é só você sair na rua aqui em São Paulo, pode ser até na luz do dia, sair à noite é pior. Ninguém nunca viu tanta gente dormindo. Isso se repete no Brasil inteiro. Os jovens estão todos se formando sem ter emprego. Hoje em dia no Brasil você perde o emprego com 45 anos de idade. Antigamente você conseguia uma recolocação em 2, 3 meses. Hoje você não consegue em 2, 3 anos. 2, 3, muita gente esperando há 2, 3 anos para conseguir uma recolocação. Então o cara falar que a economia está bombando, além de mostrar desconhecimento, é um desrespeito, é uma insensibilidade ao que vive o país. Eduardo, trazer também uma outra questão aqui que tem a ver com tudo isso, sobre essa população que está vulnerabilizada, que é o crédito consignado do auxílio emergencial. Você repercutiu isso antes mesmo, cantou essa bola antes mesmo dela vir à tona, dela ser realidade, e agora a gente está nessa última semana da eleição pré-segundo turno das eleições, no dia 30, e há toda uma celeuma aí a ser tratada sobre esse crédito consignado. Queria que você pudesse falar dele, fazer a sua análise sobre isso, sobre essa questão que o governo Bolsonaro coloca. As pessoas que recebem esse auxílio, elas vão se endividar cada vez mais, é isso mesmo? É isso mesmo, e o problema é o seguinte, você está endividando essas pessoas que, se perderem o auxílio lá na frente, tem uma dívida para pagar. Você está, olha que loucura, pegando um dinheiro que essas pessoas precisariam ter mês a mês, porque você come todo dia, não dá para eu comer tudo que eu tenho que comer hoje, para guardar para os próximos 3 meses eu não comer. A gente tem que comer todo dia, por isso que o auxílio ele tem que cair todo mês na conta das pessoas. Você está tirando o que vai cair nos próximos 2 anos, está cobrando com o banco público, a Caixa Econômica Federal está cobrando 50% de juros ao ano, 50% de juros ao ano, e com isso quase metade do auxílio emergencial, que era para parar na mão das pessoas mais pobres, sabe onde é que está parando? Aqui, ó, nessa direção, na Faria Lima. Na Faria Lima. Então, o governo e o Guedes conseguiram uma maneira de transferir quase metade do auxílio emergencial para os donos de bancos. É até onde dá para chegar a maldade. Em uma população que já está terrivelmente endividada. Dados recentemente mostram o quanto essa população está endividada. Ou seja, essa população não vê e nem vai ver luz no fim do túnel. É isso mesmo, Eduardo? Enfim, dá para ver a luz no fim do túnel se no dia 30 de outubro agora a gente tirar o Bolsonaro do poder, porque não é que tudo vai melhorar. Mas se você tiver uma mudança, você pode apontar para a direção certa. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: não necessariamente toda mudança te leva para um lugar melhor, mas se você quer ir para um lugar melhor, você precisa da mudança. É impossível a gente continuar com o Guedes e esperar, né, uma mudança no rumo econômico do Brasil. Pelo contrário, a notícia de ontem, já confirmada por ele, é que as coisas fiquem ainda mais duras, ainda mais apertadas para quem é trabalhador ou aposentado no Brasil. Tá certo, então conversamos com Eduardo Moreira, que é escritor e palestrante. Eduardo Moreira, muitíssimo obrigada pela sua participação e toda essa análise que você nos trouxe aqui hoje no Revista Brasil. Tá bom. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço. E recadinho rápido antes de ir para o intervalo. Você já acompanha a Rede TVT pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, Twitter e também no TikTok. Você encontra a gente lá como @RedeTVT. E lógico, você também pode acompanhar a programação aqui da nossa TV pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. A gente vai para o intervalo, não sai daí, a gente já volta.